Amém, Senhor. Nós fazemos dessa nossa oração, cada um dos nossos corações aqui, cada um de nós aqui, Senhor, cada alma que o Senhor salvou, cada alma que o Senhor conquistou com o seu amor, com o seu poder, cada um de nós aqui, Senhor, que a nossa alma possa mesmo cantar a Ti, Senhor. Quão grande é o Senhor, quão grande és Tu, Senhor. Louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos. Queremos dizer também que a nossa carne tem sede do Senhor, tem sede, anela pelo Deus vivo que é o Senhor mesmo. Então nós te bendizemos porque o Senhor nos trouxe aqui, e se temos algo para lhe pedir, Senhor, é que o Senhor nos encontre como os Teus adoradores. Uma coisa pedimos e nós a buscaremos. Queremos estar e habitar na Sua casa todos os dias da nossa vida, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor, até que o Senhor volte, Senhor, até que o Senhor venha. Que dia maravilhoso será este, para a glória do Teu nome, ó Senhor. Amém. Amém, amados. Pedir para os irmãos abrirem o texto de Mateus no capítulo 25. Eu quero usar esse texto como uma base introdutória para os textos de Hebreus que, pela graça do Senhor, através da vida dos irmãos, eu tenho compartilhado algumas porções. E nós em seguida iremos para Hebreus, mas eu quero tomar aqui 3 passagens nessa tão conhecida parábola das virgens, das 10 virgens. E o versículo 1 de Mateus 25 diz que o reino dos céus seria semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Versículo 10, a segunda parte. Versículo 10, capítulo 25. Chegou o noivo, e as que estavam esperando... Perdão, irmãos. Versículo 10. E chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E o último versículo, 13, de Mateus 25. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Vamos para a Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Nós vamos pegar aqui o último versículo do capítulo 9 e mais 2 versículos do capítulo 10. Hebreus, capítulo 9, o verso 28. Ele diz que assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá, e não tardará. Irmãos, cada um desses textos que eu acabei de ler, que nós acabamos de ler, eles nos apontam para a gloriosa promessa e a gloriosa esperança dos nossos corações com relação à segunda vinda do Senhor. Cada um desses textos fala da segunda vinda de Jesus. Então, se nós tomarmos essas 3 passagens aqui de Hebreus, a gente pode traduzi-las como a escatologia de Hebreus em relação à volta do Senhor. E quando nós vimos os textos ali de Mateus, a gente viu de maneira muito clara. E eu quero tomar aquele texto
de Mateus 25, para que a gente tenha então uma ilustração e possa compreender o que o autor, o que o escritor aos Hebreus estava falando e o que podia ajudá-los na compreensão desses versículos aqui que nós acabamos de ver. O Senhor aparecerá a segunda vez, foi o primeiro texto de Hebreus que nós lemos. O dia se aproxima, foi o segundo texto. E o que há de vir virá e não tardará. Então, ele está aqui já, digamos que para concluir a sua epístola, temos poucos capítulos aí para terminar, né? Vai até o capítulo 12. Mas até então, se nós pegarmos desde o capítulo 1, a gente vê que o Senhor Jesus, ele é aquele profeta. Por quê? Tendo Deus antigamente falado, muitas vezes, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, dos quais nós estamos vivendo, desde que o Senhor Jesus veio ao mundo, morreu, ressuscitou. Então nós estamos, desde então, vivendo os últimos dias. Então nós vemos ali que o Filho de Deus é Jesus o Cristo. Ele é o homem perfeito e ele é o profeta que nos fala nos últimos dias. Lá no Monte da Transfiguração, os irmãos se lembram, Mateus 17. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Então o autor aos Hebreus vem construindo todos esses argumentos, né, dizendo que Cristo ele é superior aos anjos. Ele é superior a Moisés, superior à lei, superior a Josué. Cristo ele é superior a Arão, porque ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é de um sacerdócio eterno. Cristo ele ministrou no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro santuário, que é o santuário celestial. Ele penetrou, enquanto os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, penetravam além do véu, o Senhor Jesus ele penetrou além dos céus. E ele está assentado à destra de Deus o Pai, onde lá ele é o nosso intercessor. Mas há uma promessa, e nós acabamos de ler isso, que ele voltará. Um dia ele se levantará daquele trono e virá buscar a sua igreja, virá buscar a sua noiva, virá buscar todo aquele, como lá na parábola, nós não lemos todas elas, mas nós sabemos que ali haviam sim as virgens nécias, né? E do outro lado, as virgens sábias. Então um dia ele virá buscar a sua igreja, para habitar para sempre com o Senhor. Irmãos, os hebreus, quando eles estavam lendo esses escritos, e eles conheciam muito bem todos os escritos do Antigo Testamento, eles sabiam que havia a profecia da vinda de Cristo. E aqui eu quero fazer menção à primeira vinda de Cristo. Mais de 300 vezes havia essa profecia de que haveria de vir o Messias. E de uma forma impressionante, né? Alguns afirmam que são 333 profecias no Antigo Testamento e mais 333 no Novo Testamento. Segundo esses estudos, não tenho como confirmar para os irmãos, mas são mais de 300 vezes com certeza. Alguns afirmam que são 319 vezes que a afirmação, como essas três que nós lemos, de que Jesus virá uma segunda vez. Todas as promessas do Antigo Testamento, todas elas, não só acerca da vinda do Senhor, todas elas cumpridas na pessoa do Senhor Jesus. Então o que o versículo 25 disse para nós aqui, foi uma admoestação. Nós lemos aqui, não deixe a vossa congregação como é costume de alguns. Isso, aí ele fala, admoestando-nos. Né? Então, quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, nós vemos o Senhor fazendo aquilo que Ele está nos pedindo para fazer. Ele está nos exortando, nos admoestando a que as nossas botijas estejam cheias. Por quê? Porque o noivo vai voltar. Essa promessa, ela permanece vigente até o dia de hoje, irmãos. Até quando ela será consumada. Então, ele aparecerá a segunda vez. Que grande realidade. O dia se aproxima. Tudo isso precisa ser lembrado por nós, irmãos. E o que há de vir virá e não tardará. Na parábola das 10 virgens, que foi contada, né, pelo nosso Senhor, nós temos esse caráter profético e esse tom de advertência da parte do Senhor. Então, a parábola contada pelo nosso Senhor, ele tem esse caráter profético. A parábola contada pelo nosso Senhor, ele vem nesse tom de advertência. E parábola, irmãos, não significa que é uma invenção. Eu vou contar uma historinha para vocês. Não, de maneira alguma. Os irmãos sabem, na passagem do rico e do Lázaro,
Eu acho que isso nos ajuda a pensar sobre o que é parábola e o que é, de fato, um fato ocorrido, né? Naquela parábola, há muita discussão entre muitos estudiosos se é uma parábola ou se é um fato. Irmãos, quando o Senhor conta, são as duas coisas. É uma parábola e é um fato. Tanto pode ser que ele não conte através de parábola, né? Como alguns defendem que não foi o caso do rico e do Lázaro, como ele pode usar algum fato ocorrendo para uma ilustração. Mas a parábola das 10 virgens, está claro para nós que ele usa essa ilustração para nos mostrar algo que de fato tem acontecido ao longo de toda a história. Há virgens que estão esperando o Senhor. Há virgens que estão com as suas lâmpadas cheias e há virgens que estão com as suas lâmpadas vazias. E o que mais aquela parábola pode nos ensinar? Claro que o objetivo não é esse, né? Mas esses pontos são importantes para que a gente possa entender essa carta aos Hebreus. E para a gente entender a parábola das 10 virgens, é importante a gente ver o contexto dela. Porque lá, os irmãos devem se lembrar, você tem imediatamente, no contexto imediatamente anterior, a parábola dos dois servos, o servo fiel e prudente e o servo mau. Né? E qual que é a ênfase dessa parábola que o Senhor vem trazendo então para o nosso entendimento? A ênfase é que, na parábola dos servos, o serviço, o trabalho, é muito importante na obra de Deus. É isso que ele está dizendo. Mas na parábola das 10 virgens, ele está dizendo outra coisa. Ele está dizendo que a vida está acima do nosso trabalho e do nosso serviço. As nossas lâmpadas cheias, o nosso coração aquecido, a nossa alma desejosa pelo Senhor é tão importante quanto aquilo que nós fazemos para Ele. Porque a grande obra que Ele deseja fazer é em nós, depois a partir de nós. E há algumas expressões ali que nos ajudam a comprovar isso. Né? Uma delas é a expressão sono. E nós não precisamos, né, descrever ou ilustrar de uma forma melhor o que é sono. E sono é isso mesmo, é esse sono espiritual. Desperta, ó tu que dormes, né? Uma apatia, uma irreverência, uma letargia, uma tristeza no momento de alegria. E graças a Deus, há também ali figuras de lâmpadas acesas, mas não só lâmpadas acesas. Há também vasilhas, que são aquelas porções adicionais. Então, as virgens prudentes levavam as suas lâmpadas, mas também levavam óleo nas suas vasilhas. Ao contrário das imprudentes. Tanto que as imprudentes disseram para as sábias, dá-nos do teu óleo. Aí as sábias disseram, mas não foi egoísmo, viu, irmãos? Não foi egoísmo. É que tem algo que eu não posso compartilhar. Tem algo que o Senhor precisa fazer no teu coração. Especificamente em você. E se eu compartilhar, vai faltar para todo mundo. Não vai ter para ninguém. Então é isso que nós aprendemos, dentre tantas outras lições, nós não vamos entrar, mas especialmente o comando final da parábola que o Senhor Jesus dá ali é vigiai. Esse é o comando final. Estejam atentos, não sejam despercebidos, né? Não sejam um servo mau, imprudente, que não está... Hoje, irmãos, não precisa ter muita luz e muita clareza espiritual para ter percepção dos dias que nós estamos vivendo. O alerta está aí de maneira clara, de maneira nua, patente a todos os nossos olhos. Então, vigiai. Mantenha suas lâmpadas acesas. Há uma outra palavra ali que nós não podemos deixar de lado. Azeite, Espírito Santo, o óleo. E as prudentes guardavam de maneira sábia e prudente aquele azeite. Por isso que a ênfase da parábola das 10 virgens está mais no trabalho, mais na vida do que no trabalho e o serviço. Se os irmãos notarem, quero colocar esse ponto só para a gente extrair uma lição muito importante da parábola das 10 virgens ainda. Talvez os irmãos perceberam, em outra leitura, não hoje, que a noiva não é citada na parábola das 10 virgens. Ela não é mencionada ali. Nós vemos aquelas virgens, aquelas 10 virgens. Quando a gente quiser compreender quem são as 10 virgens, nós podemos ler Salmos no capítulo 45. Ali nós temos uma luz de quem são elas, mas sem dúvida nenhuma elas significam os salvos, os remidos em Cristo. A totalidade dos salvos, né? Onde uma parte estão com as suas botijas cheias, outra parte não estão. Mas a noiva não é mencionada na parábola. Por quê? Porque nós não temos nunca que buscar aquilo que o próprio autor não disse.
E o que foi que o autor disse? O que foi que ele afirmou para nós? O que foi que o autor disse para nós? Eu irei voltar. Eu sou o alvo, eu sou o foco. Eu sou a profundidade da revelação dessa parábola. E é isso que ele quer mostrar para nós. E se nós nos perdermos em outras coisas, das quais a palavra de Deus não diz, o nosso coração, tudo aquilo que fugir daquilo que o Senhor tem compromisso, tudo que fugir, uma letra a mais, um tio a mais, nós perderemos a profundidade da revelação da pessoa, vida e obra do Senhor. Então, irmãos, como nós podemos estar prontos? Como nós podemos estar preparados com as lâmpadas cheias? Primeiro, irmãos, a triste oração das virgens dá para nós um sinal muito importante, porque tem oração que são feitas tarde demais. E as virgens nos mostram que foram orações feitas tarde demais. Senhor, abra a porta, nós estamos agora com... Abra, Senhor. Tarde demais. Lá no rico do Lázaro que nós citamos, né, o rico dizia, deixa que Lázaro venha molhar com o seu dedo a ponta da minha língua. Oração tarde demais. Ele disse, deixa eu ir lá avisar meus parentes, então, que eles vão morrer, eles vão perecer aqui. Oração feita tarde demais. Por isso o foco da palavra, o foco da parábola, é mostrar que as nossas lâmpadas precisam estar cheias hoje. Que Cristo precisa ser o nosso foco hoje. Que nós devemos nutrir por Ele um profundo e verdadeiro amor, porque Ele vai voltar e vai encontrar virgens com as suas lâmpadas vazias. Então foi isso que o Senhor se preocupou em nos ensinar. Em certeza do momento que Ele virá. Nessa terra, dia e hora, ninguém sabe. Eu estarei pronto quando o noivo vier, porque Cristo vai voltar. Então, irmãos, Ele é o foco dessa parábola. Cristo, Ele voltará para a sua noiva. Estamos mais próximos, cada dia mais estamos mais próximos desse dia. O que há de vir virá e não tardará. O dia se aproxima. Ele aparecerá uma segunda vez. E dentro disso, então, eu quero colocar uma ilustração para os irmãos, que eu creio que nos ajudará a compreender não só a parábola das 10 virgens, mas principalmente, quando um hebreu estava lendo essas passagens aqui, ele podia compreender a luz, ele podia compreender muito bem a luz de como funcionava o casamento naqueles dias. Porque o casamento naqueles dias era diferente da nossa tradição, ainda que a nossa tradição, ainda que nós tomamos muitas coisas emprestadas, né, da cultura judaica. Muito que acontece no nosso casamento vem da cultura judaica. Mas o casamento ali, irmãos, ele era constituído por 3 partes. A primeira fase do casamento, até a concretização, né, que se consumava no casamento, era o compromisso. O compromisso. E a segunda era o desposamento. E a terceira, então, era o casamento, que é chamado de bodas. Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, o que nós vemos? A consumação de todas essas fases que já aconteceram aqui. Então, o compromisso, num exemplo assim muito pobre, né, seria nosso namoro. Mas, irmãos, muito pobre. Até estou com base na nossa mente do que é namoro hoje, né, a gente está subvertendo muito o que é esse compromisso. Porque nesse compromisso ele era validado, inclusive, por um contrato. Um contrato era assinado. Um preço, inclusive, era estabelecido ali naquele contrato, onde o noivo pretendente deveria procurar arcar com as custas que o pai teve com a noiva desde o período em que ele irá então consumar através das bodas. Né? Então, vocês imaginam, né? O pai poderia falar assim, não, nesse dote, né, que era o chamado dote, eu não faço negócio. Né? Isso poderia acontecer. Mas então, como acontecia normalmente? O noivo chegava para o pai da noiva e então oferecia. E eles assinavam um contrato. E isso era formalizado. E a segunda fase, bom, isso vocês têm também, quando vocês veem Gênesis 24, você vê um pouco dessa figura acontecendo ali, quando Eleazar vai buscar então Rebeca para o Isaac, filho de Abraão.
Mas o segundo é o desposamento, né, que é muito parecido também. Ainda também tem algumas diferenças importantes, mas é parecido com o nosso noivado, que é o desposamento. O desposamento, os irmãos se lembram, Maria estava desposada com José. E o que isso significa? Que já havia acontecido um casamento oficial. Só que eles ainda não moravam juntos. Eles ainda não tinham vida de marido e mulher, relacionamentos. Mas eles estavam já como que casados. Mas ainda não havia ocorrido o quê? As bodas. Então, quando os hebreus estavam lendo isso, tudo isso estava passando pela mente deles. O que há de vir virá e não tardará. Mas nas bodas, irmãos, os irmãos se lembram, o Senhor Jesus ele fez um milagre. Foi numa festa de casamento. Foi o seu primeiro milagre. Ele inaugurou. A mensagem que ele traz ali é que não existe casamento que não tem jeito. O que existe é um casamento sem o milagre de Cristo. Mas o que o Senhor nos mostra, a partir daquele milagre, é que estava faltando, na verdade, a alegria do vinho, né? Então, eram as bodas. O Senhor Jesus participou ali e multiplicou a alegria, multiplicou as bodas. Então, a partir dali somente, os noivos é que passavam a morar juntos. A partir dali. E a parábola das 10 virgens, amados, nos mostram isso. A despeito de todas as lutas, dificuldades, situações que nós passamos, podemos passar, lutas em todas as esferas da nossa vida, familiar, conjugal, todas as lutas, irmãos, financeira, social, de saúde, eu quero que você se lembre, ele vai voltar. E nesse sentido, amados, fique fiel como você está, esteja com as suas lâmpadas cheias, esteja com as suas vasilhas com reserva, porque o noivo ele veio, o noivo daquela parábola ele veio de noite. Há algumas coisas interessantes também dentro daquela tradição, e claro, irmão, eu estou colocando aqui algumas tradições, mas o costume podia variar de uma época para outra, alguns detalhes ou outros podiam variar. Mas no aspecto do compromisso, quando a noiva ia se casar, como eu disse, o noivo ia até a casa da noiva, mas eles iam lá para fazer o quê? Primeiro eles ceavam, primeiro eles comiam juntos. E ali então, o objetivo era confirmar o compromisso. E aí se a noiva aceitasse, porque a noiva também, inclusive sendo maior de 18 anos, ela tinha a liberdade de aceitar. Se ela aceitasse o casamento, o noivo servia um cálice de vinho para ela e dava para ela. Ali então estava selado e firmado entre as partes, o amor entre eles. E nesse momento, irmãos, após ele também deixar um penhor, né? Mas nesse momento ele teria que voltar para a casa dos seus pais, e então ele ia construir a sua casa próximo da casa dos seus pais. E com esse compromisso firmado, servido o cálice de vinho para ela, ele deixava o penhor para os seus pais. E era uma quantia de grande valor. Uma quantia de alto valor. Ele estava dizendo, não tem problema eu deixar todo esse valor, toda essa riqueza, porque eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar a minha amada. Me perdoe, irmãos, é que eu já estou vendo a conclusão, né? E, irmãos, isso dava a segurança para aquela noiva. Aquele penhor, quando ela via que ele tinha pago o penhor, ela olhava e falava, nossa, ele vai vir me buscar mesmo. Ele virá me buscar. E agora, eu vou esperá-lo, porque ele aparecerá uma segunda vez para me buscar. Então o dia ia passando, e o dia se aproximando, e no seu coração ele ia nutrindo aquela certeza, o que há de vir virá, e não tardará, porque ele prometeu. Ele prometeu. Irmãos, o noivo veio até a nossa casa. O noivo veio até nós. Cristo morreu e ressuscitou. Ele foi até as últimas consequências por causa de nós. Alto preço que ele pagou por causa de nós. Irmãos, quando nós ceiamos aqui, esses elementos, o pão, o cálice, nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor vai voltar para me buscar. Fazer isso até que ele volte, nos diz a palavra do Senhor.
Nós que aceitamos, irmãos, essa grande salvação. Quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, quem aceitou essa grande salvação, come e bebe do corpo do Senhor. E não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele. Sabe, irmãos, a despeito de todas essas situações que estão acontecendo conosco, não é só com você, é com o mundo. É com o mundo. E tudo isso são suficientes para que a gente possa ver sinais claros da volta do Senhor. Ele disse, ele falou, dia e hora ninguém sabe, mas eu vou dar sinais para vocês. Olha o capítulo 24 e vocês vão descobrir. Pegue uma folha, um jornal do dia e olha do lado e compara. Fala, nossa, o Senhor Jesus está voltando. Né? A gente não olha para as notícias e vê uma tristeza. A gente olha para ele e fala, ele está voltando. Ele vai voltar. Os sinais estão aí, à nossa frente. E o noivo, irmãos, quando ele ia lá para sua casa, ele disse assim, antes dele ir para sua casa, ele disse assim, para a sua noiva, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Faz mais sentido para nós essa palavra, à luz dessa ilustração de como, quando Jesus falou essas palavras, era assim que aconteciam os casamentos na época dele. Então para nós isso tem que ter um tom, tem que soar com uma expressão especial e as nossas lâmpadas nessa manhã serem cheias. O nosso coração ser cheios do Senhor, cheios dele. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e recebereis para mim mesmo, porque para onde eu estou, vocês estarão também. Por isso, irmãos, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele deixou um penhor muito alto aqui. A promessa de que Ele vai voltar é muito alto. Qual foi o penhor que Ele deixou para nós? O Espírito Santo. Aleluia. Paulo vai falar em Efésios, no capítulo 1, em quem vocês foram selados, o qual é o penhor da herança. Então eu estou deixando vida para vocês. Eu estou deixando para vocês toda a possibilidade de cálice transbordante. Estou deixando para vocês todas as possibilidades de alegria plena, apesar de todas as circunstâncias deste mundo. Ele aparecerá a segunda vez. Assim como aquele grande valor dava segurança para a noiva, o Espírito Santo no teu coração. Irmãos, se você foi convertido da maneira errada, coloco isso com bastante cuidado e amor aos irmãos. Com a palavra errada, que isso onde o nosso coração, se nós de fato não somos salvos. Senhor, tem misericórdia nessa manhã. Nós queremos ser salvos pela tua palavra, Senhor. Da maneira do Senhor, como o Senhor falou, como o Senhor nos exorta. Se nós não somos salvos, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo faça uma grande obra, porque o Senhor aparecerá a segunda vez. Irmãos, eles se comunicavam, aquele casal, sabe como eles se comunicavam naquela época? Haviam emissários. Então ele mandava um recadinho para sua noiva, escrevia um papel ou um recado mesmo falado, e aqueles emissários iam lá para a noiva e dizia assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ela mandava um recadinho para o noivo: a tua voz para mim, ó meu amado, é tão doce. E então o noivo mandava uma mensagem para ela novamente: não se turbe o vosso coração. Casa do meu pai, aqui tem muitas moradas. Eu estou preparando o nosso lugar. Então ela retornava para ele, cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de amor por esse Senhor que prometeu que voltaria. Mas nós temos agora essa possibilidade por causa desse sumo sacerdote. Os leitores dos Hebreus aqui sabiam bem que havia um sumo sacerdote que penetrou os céus, rasgou o véu de alto a baixo, e agora nós todos podemos entrar. Nós todos podemos falar face a face com Ele. Juntos aqui em oração e adoração, fechar os nossos olhos e olhar para Ele. A noiva não sabia, irmãos, que dia que o noivo viria buscar. Ela não sabia. Mas ela não vivia de incerteza, ela vivia de esperança. Ela nutria no seu coração todos aqueles
aspectos valiosos de alguém que tem o seu coração cheio. E diz ainda a tradição que todos os dias, não faltava um dia, aquela noiva se aprontava todos os dias. Todos os dias ela se maquiava, ela se pintava, ela se preparava, ela colocava as lâmpadas. Conta a tradição que as lâmpadas ficavam ali prontas, ela tinha lâmpada. Por quê? A maioria das vezes, os noivos queriam fazer surpresa para elas. Então eles iam de noite para tomá-la para as bodas. Estejamos prontos para o grande dia do Senhor. Isso inclui, irmãos, as nossas lâmpadas acesas, porque Ele aparecerá a segunda vez. O dia se aproxima, o que há de vir virá, e não tardará. A palavra de Deus diz para nós que Ele, Espírito de Deus estava sobre o Senhor Jesus. E Ele nos ungiu para pregar as boas novas e pôr sobre os que estão em Sião, os que estão de luto, os que estão sofrendo por tantas situações, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Por quê, irmãos? Porque Ele é a nossa vida. Porque Ele prometeu que vai voltar. Um dia tudo isso terá fim. Amém?